Pois prosseguiremos, estamos a prosseguir, e felizmente, como o relato não é histórico, é teológico, está a revelar, ao dizer-nos que fugiram para o Egito e que depois Herodes, defraudado, mandou matar as crianças, está a dizer-nos que Jesus encaixa perfeitamente na história de Israel, mas o Israel no Evangelho de Mateus é também um dado que nunca ninguém nos diz. O Israel no Evangelho de Mateus já não é o Israel apenas judaico, já não é esse Israel que vem da casa de David, mas é o Israel sinónimo de toda a humanidade, um novo Israel, um novo povo escolhido, que são todos os povos do mundo. E não é novo, porque efetivamente antes nunca tinha havido nenhum povo escolhido em detrimento dos demais. Todos os povos são povo de Deus, povos amados por Deus. São todos Israel, que quer dizer escolhido, amado. Todos os povos, não apenas um povo. E se há alguém, se há algum povo pode ser preferido por Deus, é precisamente aquele povo mais humilhado, mais oprimido, mais excluído, mais sofredor, mais marginalizado, ostracizado, mais crucificado. E diz-nos então este relato teológico que Jesus, menino, vai para o Egito, que depois regressa do Egito quando Herodes finalmente morreu por limite de idade. Mas com isto o Evangelho apenas pretende pôr Jesus em relação com toda a história do Israel judaico, do Israel de Moisés, do povo de Israel que esteve no Egito. E então, com esta narrativa teológica construída pelas comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus, nós estamos a perceber quanto eles pretendem dizer que Jesus entronca em toda esta história do povo de Israel, antes de mais o povo judeu, que tinha estado no Egito como escravo, que tinha sido lá massacrado. Lá é que houve massacre, isso sim, e era histórico, e é histórico. Em Belém não houve nenhum massacre. O rei Herodes foi muito criminoso, foi muito assassino. Até filhos seus, que ele temia que lhe tirassem a coroa, que lhe ocupassem o lugar, ele os mandava matar. Mas de um crime ele está ilibado, que é deste: não mandou matar as crianças de Belém com idade igual ou próxima da de Jesus. Não mandou. Esse crime ele não cometeu. Isto é histórico. E tem que se dizer. E se as igrejas continuam a ler este texto, este relato teológico, e não esclarecem as populações do século XXI desta verdade histórica, pois estão a ofender as populações. Estão a ofender a verdade. E sem verdade também não há liberdade. Porque só há liberdade onde houver verdade. Amai a verdade, e a verdade vos fará livres. A referência ao Egito é precisamente para entroncar na história do povo judeu, pôr Jesus a entroncar-se da sua história. É uma tentativa de ver se os judeus, mesmo depois da morte crucificada de Jesus, à altura em que este Evangelho é escrito, é anos depois da morte crucificada de Jesus, se os judeus finalmente reconhecem Jesus e o acolhem
o aceitam e querem e aceitam a sua mesma fé e aceitam essa revelação toda que acontece com o seu ser e o seu viver, com as suas práticas e com os seus duelos, se aceitam esta revolução teológica que Jesus inaugurou, praticou, viveu, abriu, deixou como herança a toda a humanidade. É uma tentativa de mostrar como Jesus está tão ligado ao povo judeu, para ver se o povo judeu, que está a escutar estas narrativas na altura em que elas foram escritas, também se abre a esta mesma fé, a este membro dela, do seu povo, a este judeu com os outros judeus, se aceitam a sua revelação, ao contrário dos seus chefes e dos seus líderes, que na altura o assassinaram, conluiados com o Império Romano, mas se o aceitam, porque se o aceitarem, tornar-se-ão muito mais humanos, plena e integralmente humanos. E é por isso que há aqui esta referência. Era uma espécie de habilidade literária ou teológica a trazer o passado todo à pessoa de Jesus, para desse modo prepararem os corações, as mentes, para acolherem a boa notícia que é Jesus e, sobretudo, acolherem a sua revolução teológica e continuarem a prossegui-la na história, em vez de a interrompermos, que infelizmente foi mais o que aconteceu, quer entre o povo judeu, quer entre todos os outros povos, porque depois, em lugar de Jesus, com o Império Romano, começou a ser anunciado um Cristo mítico, que não tem nada de Jesus, o Jesus filho de Maria, o Jesus da Revolução Teológica. Porque a Igreja, se aceitar o Jesus da Revolução Teológica, ela vai entrar em confronto, em conflito, em duelo com o poder do Império. No nosso tempo, o grande poder e o grande império é o poder financeiro, é o império financeiro global, que não perdoa a quem se lhe oponha. E Jesus tem um projeto. A revolução teológica que Jesus nos revela, anuncia, que pratica, concretiza-se no reinado de Deus, a edificar, ainda em edificação perene dentro da história. Só que este reinado de Deus, entra em conflito com o Império. Primeiro com o Império Romano, depois com os outros impérios e hoje com o Império financeiro. Entra em conflito. E as igrejas, se aceitarem a revolução teológica de Jesus e Jesus, é evidente que também sofrerão na sua carne, conhecerão na sua carne a perseguição que Jesus conheceu, sofreu. E as igrejas gostam mais dos privilégios, sobretudo as suas cúpulas, gostam mais dos privilégios, gostam mais do poder, do prestígio, gostam mais de serem idolatrados. Senhor Dom Fulano de Tal, Vossa Excelência Reverendíssima, Sua Eminência, o Senhor Cardeal, pois gostam, mas isso não tem nada de Jesus. Pode ter tudo desse mítico Cristo, mas de Jesus não. E da sua revolução teológica não, ainda menos. Mas é por Jesus e pela sua revolução teológica que vamos, e que o Evangelho de Mateus, juntamente com os outros 3 evangelhos, está a fazer tudo para que os povos, a humanidade, se abra, quer a Jesus, quer à sua revolução teológica, e a faça sua. Já prosseguiremos. É bom, não é?